Ele falou, não, tudo bem então, vida que segue. Eu fiz o que eu precisava fazer, queria fazer apenas uma única venda para testar todo o processo. Acabou que nessa primeira turma de curso eu vendi 30 vagas em uma hora, eu fechei, porque eu estava acostumado como tenente a dar instrução para uns 30 soldados de uma vez. Então sabia que, olha, para ensinar 30 pessoas e responder as dúvidas, eu dou conta. Só que um pessoal que já vendia na internet me falou que 30 era muito pouco. Então abri mais 20 vagas para ter 50 pessoas e não deixar o grupo às moscas. E assim foi a primeira turma do Viver de Renda. E eu lembro que nessa primeira turma eu ganhei alguma coisa como 27 mil reais, sem colocar nada de tráfego, eu fiz só um lançamento orgânico. E quando eu conto essa história para muita gente, tem muitas pessoas que falam, eu desistiria nessa hora, eu acho que é um esforço muito grande por pouca recompensa. Quando eu olhei aquilo, eu falei, caramba, eu vou ganhar 27 mil para fazer um negócio que eu já fazia de graça para um monte de gente, que é falar sobre investimento, ajudar as pessoas que me procuravam para isso. E aí depois da primeira turma veio uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta, vamos para a 22ª agora em agosto. Então aquilo acabou mudando a minha vida, mas eu não sabia que eu estava mudando de vida naquele momento. Porque eu só criei o Viver de Renda para aprender, para poder fazer melhores lançamentos do curso de outras pessoas. E a gente chegou a fazer isso. Eu cheguei a ter curso de nutrição, de yoga, de produtos digitais, de receita, com um monte de experts diferentes. Só que no Viver de Renda, como era algo que eu gostava muito de fazer e que, modéstia à parte, eu sou bom, ele foi crescendo cada vez mais. De modo que teve um momento que só ele era maior do que todos os outros cursos somados. Eu falei, bom, então pensando em alocação de recurso escasso, esquece todo o restante, eu vou me dedicar só a isso. E resumindo os números aqui, ao longo de toda essa história que eu contei para vocês, desde o meu primeiro investimento até o primeiro milhão, que veio no final do ano de 2017, era mais ou menos outubro, novembro, eu levei 12 anos. Se eu for pegar desde quando eu me formei na Academia Militar, que eu comecei a investir mais, foram 7 anos. E eu considero até os 880 mil mais importantes do que o primeiro milhão, porque foi nessa época que eu tive a segurança de poder me dedicar a outra coisa. E depois que eu passei a usar o marketing digital para entregar mais a minha mensagem para as pessoas, aí o segundo milhão vem em 7 meses e os outros milhões continuam felizmente vindo até hoje. Então depois de tudo isso que eu falei aqui, e esse vídeo eu acredito ficou muito maior do que eu gostaria, porque vídeos grandes acabam tendo menos engajamento aqui no YouTube, mas o que eu posso deixar para vocês de lição, eu vou resumir isso a apenas 3 pontos, primeiro, se você é jovem, comece a investir o mais rápido possível. Não só por conta do resultado financeiro, porque se é pouco dinheiro, principalmente num período imediato, vai render pouca coisa, em termos absolutos, né? Proporcional pode ser igual, mas em absoluto vai render pouca coisa. Só que o ponto é que você vai colher aprendizado disso, e esse aprendizado talvez mude a sua vida, como mudou a minha. O segundo ponto é que lá atrás, quando eu defini aquilo de que queria viver com menos do que eu ganhava, bem menos, para boa parte das pessoas, né? 30% é bastante coisa de poupança. Para investir R$ 1.500 por mês, que depois foram ficando maiores, se eu deixasse de investir em um mês, eu não estava abrindo mão só dos 1.500, mas de tudo que os 1.500 iriam me trazer ao longo da vida como investidor. Eu fiz até uma conta aqui de R$ 1.000 que eu investi lá atrás, o quanto que eles seriam hoje se tivessem rendido 1% ao mês desde então. Porque se eu fosse abrir mão de R$ 1.000 em algum mês, eu não estaria abrindo mão apenas dos R$ 1.000, mas de tudo que eles iriam se tornar. E nessa conta, eu estaria abrindo mão de mais ou menos R$ 7.613. Foi exatamente esse o desempenho? Não, porque não vai ser 1% ao mês certinho, né? Mesmo em renda fixa, você teve variação das taxas de juros, mas é só para te dar uma ideia de como o dinheiro tem valor no tempo. E um último ponto é que eu nunca vou negar que eu dei sorte, que eu ganhei muito dinheiro com a internet, até porque não dá para você comparar o resultado que você vai ter na sua vida como investidor da vida como empreendedor. Se eu fosse o melhor investidor do mundo em termos históricos, Warren Buffett, então teria uma rentabilidade de mais ou menos uns 20% ao ano, em dólar. Só que nisso eu estou falando do melhor investidor do mundo. E nessa outra mão eu tenho atividade de empreendedorismo. E eu estou muito longe de ser o maior empreendedor do mundo. Muito, mas muito distante do Brasil, de São Paulo, de qualquer liga na qual você queira me colocar. E mesmo assim eu consegui uma multiplicação de capital muito maior do que a que eu teria investindo com uma rentabilidade de 20% ao ano em dólar. Então não é para você decidir entre investir ou empreender. Eu acho que é muito mais você pensar em fazer as duas coisas. Só que eu sei que isso não é para todo mundo. Então se você vai abrir mão já dessa parte do empreendedorismo, não abra mão da parte dos investimentos, porque a recompensa vai demorar mais para aparecer, mas uma hora ela aparece. Tanto que o maior arrependimento das pessoas quando elas começam a investir, geralmente é, por que eu não comecei antes? Então comece assim que você puder. E é isso, sei que ficou muito longo o vídeo, então agradeço a todos que chegaram até o final. Se você gostou, desse seu like, se inscreva aqui no Você Mais Rico e me acompanhe também nas redes sociais. Se quiser fazer parte dessa história, mais de perto, lembro novamente que no dia 7 de agosto vou abrir a 22ª turma do Viver de Renda, esse projeto que nasceu de maneira despretensiosa, mas acabou virando o foco da minha atividade empreendedora. Espero ver você lá. Um grande abraço e até a próxima.